América, o Dia dos Pais fica em 20º não sei quanto lugar, sabe? E ainda disse o seguinte, que o Dia das Mães é o segundo mais importante feriado lá nos Estados Unidos. Sabe qual é o primeiro feriado mais importante? Natal. Jesus e a sua mãe. Depois, lá adiante, é que vem os pais. E dizia ele que entre o terceiro e até chegar os pais, até o Halloween, dia da árvore, aparecia na frente do chamado Dia dos Pais. Que coisa! Eu sei que se fosse feita essa pesquisa no Brasil, este não seria o resultado. Eu não acredito. Mas eu queria hoje começar com uma pergunta, com uma indagação. Você conhece o seu pai? Não é nenhuma oferta de teste de DNA não, viu, irmãos? Mas você conhece o seu pai? Deixa eu fazer só uma pergunta. Dos pais que aqui estão com seus filhos presentes na celebração, quantos pais estão aqui e têm um filho com você? Pelo menos um filho, ok. Quantos pais que aqui estão têm pelo menos 2 filhos com você no santuário? Obrigado. Quantos pais que estão aqui que têm pelo menos 3 filhos no santuário? Tem 2. Os filhos estão aqui no santuário? Não? Me ajudem. 3 filhos no santuário. Me mostre aí. Quem é? Tem um ali que diz que está com os 3 filhos aqui no santuário? Está com 3 filhos aqui no santuário. Quem mais? Ok. Os 3 filhos estão aqui no santuário. Ok. Vou mais longe. 4 filhos no santuário. Tem alguém com 4 filhos no santuário? Quem é este abençoado? Não? Ficaram em casa, não estão aqui. As 2 meninas também estão? Estão? Eu posso convidá-lo para vir até aqui, por favor, com as suas 2 filhas? Sim, podem vir. Krishnamurti está aqui com seus 3 filhos. Deixa eu fazer só uma pergunta. Vocês ouviram a pergunta que eu fiz? Vocês conhecem seu pai? Então venham cá, por favor, me ajudem. Por favor, me ajudem. Eu tinha colocado umas canetas aqui, eu acho que elas vieram para o lado de cá. Deixe-me fazer um pedido ao Krishnamurti. Uma das meninas, por favor, pegue essa criancinha, hein? Qual dos Cris? Eu acho que o mais fácil de colocar no braço é o menor, não é, irmãos? Então pega esse menor, por favor. Krishnamurti, por favor, preencha essa ficha aqui. Está com óculos, consegue enxergar? A letra está grande. Por favor, vocês se afastem. Não, vem cá. Fiquem aqui, por favor, bem longe de papai, nesta hora. Vocês não vão ver absolutamente nada daquilo que ele está escrevendo. Durante esses últimos dias, sabem, irmãos, eu tive um momento muito... Sabe aquele momento em que você fica pelo avesso? Que você não consegue controlar as emoções? Eu estava procurando algumas coisas em meus e-mails, sabe? E os mais antigos. Quando de repente eu vi uma foto minha com o meu pai nos últimos dias dele, enquanto ele estava internado. Ele estava numa cama de hospital e eu fiz questão de registrar aquilo. Os irmãos não imaginam o meu coração como ficou naquele momento. E foi então que eu comecei a perceber que eu tirei poucas fotos com o meu pai. O Alfredo, meu pai, ele não gostava de ser fotografado. Eu não sei se era o caso também de seu pai, mas ele não gostava muito, não. Normalmente, quando alguém tirava a foto, ele olhava para o outro lado. Ele nunca olhava para a câmera. Mas eu vi aquela imagem e fiquei pensando que eu poderia ter tirado outras fotos com ele, não é? Poderia ter guardado outros momentos. Mas foi então que eu resolvi fazer essa pergunta publicamente. Conseguiu terminar? Tudo aí? Ok. Eu agora... Você vai pegar de volta o seu Cris. Tem um microfone. Cadê aquele microfone que normalmente fica com o ministro de música? Pronto, olha aqui. Por favor, vocês 2 fiquem aqui ao meu lado esquerdo, que eu quero fazer uma pergunta. Entrega para as meninas esse microfone. Vocês podem pedir ajuda uma à outra, tá? Pode ser? Então, a minha primeira pergunta. Eu perguntei ao seu pai, pedi que ele escrevesse aqui o nome... Não pode fazer sinal, viu? O nome do seu melhor amigo dele. Acho que é o Kleber. Eita, a gente está entre 2 pessoas. Entre 2 pessoas. Você acha que é? O Kleber. E ela?
É o Miguel. Kleber ou Miguel? Vou dizer, você conheceu melhor. Ele respondeu, o Miguel. Qual foi a escola onde o Krishnamurti estudou quando era criança? Vocês sabem? A Yasmin está em Santa Clara. Eu achava que era Santa Clara, não lembro não. Santa Clara. É uma santa. Sei lá, é um nome difícil. É um nome muito difícil mesmo, eu reconheço. Santa Terezinha. Colégio Santa Terezinha. Uma outra pergunta. Eu perguntei a ele qual é a comida preferida do seu pai. Eu acho que é lasanha. Lasanha. Você acha que é? Lasanha. Lasanha. Ele respondeu, camarão. O que seu pai mais gosta de fazer? Eita, ela está em dormir, eu digo que é assistir. Dormir. E você? Assistir. Assistir o quê? Televisão. Televisão. Deixa eu ver aqui. Ver filmes. Tá valendo, tá valendo. Aqui eu pedi uma coisa só e ele já colocou duas. Pai é especialista nessa resposta. Uma coisa que lhe deixa irritado. Ele foi e já colocou duas, né? Eu digo responder. Responder é o que ele menos suporta. Responder? Se perguntar, ele... Tá, deixa eu ouvir a resposta dela. É melhor não, vai dar ruim. Não. O que é que você acha que deixa o Krishnamurti irritado? Quando eu digo não. Quando você diz não e responder. Vocês erraram. Ele colocou aqui portas abertas, coisas fora do lugar. Faltou uma coisa aqui, não foi? Faltou a camisa, é verdade. Deixa eu botar aqui o tamanho certo. Eu vou fazer o seguinte, eu até fiz essa pergunta para mim, se eu sabia essas coisas do meu pai, do Alfredo. Qual é, primeiro, o número do sapato do pai de vocês? 44. 44, você? 48, eu acho. 48. Isso existe? Pezinho de princesa. Hã? Pezinho de princesa. Pezinho de princesa. Os irmãos, vejam. Tá, eu vou já dar a resposta. Nem 44, nem 48. 42. Qual o número? Se vocês fossem na loja comprar um presente para o pai de vocês, eu vi aquela camisa. Qual é o número da camisa? Qual é o tamanho? Não, vai, tenta. Como? Tamanho G, né? Que ele gosta de usar o GG, aquele plus assim, plus size. Plus size, GG. O tamanho. Vai, pode dizer qualquer coisa. P? Não, G. X qualquer coisa, XG. Eu acho que vale a pena, porque ele colocou aqui XGG. E qual é o... Nem ele sabe, eu acho que eu vou ter que pegar... 7. Isso aqui é... Ao contrário. Não estou entendendo, não. Camisa XGG e eu acho que nem ele acertou, viu, Regiana? Nessas horas o marido nunca sabe, né, minha irmã? Não é assim, irmãs? Qual é o número da minha calça? Qual é o número da minha camisa? Nem marido sabe, sempre pergunta. Aí ele colocou aqui nem dá para eu entender. Algo aproximado. Vamos fazer o seguinte, é melhor que elas estimulem se vocês fossem comprar uma calça para o papai. A mesma coisa, a mesma situação. O que é que você faria? Não trocaria o presente? Compraria outra coisa, seria mais fácil, né? Se não fosse o tamanho, eu compraria outra coisa. Outra coisa. Tá. Eu não vou tentar, não. É melhor não avançar. Mas é alguma coisa XGG, não é? Por enquanto, não é? Por enquanto. Podem sentar. Obrigado, pastor, fazendo vocês passarem esse mico, não é? Eita. Ai, que coisa boa, poder ver os nossos filhos participando da igreja, envolvidos de alguma forma. Mas esse não é o tema do sermão de hoje, viu, gente? O tema do sermão de hoje, da palavra de hoje, é: o teu filho vive. Somente quem, por exemplo, recebeu um telefonema de um acidente, pode já colocar o título? Isso. Somente quem já passou por um momento de angústia, tomando conhecimento que o filho ou a filha se envolveu em um acidente, sabe, de automóvel,
e recebeu a notícia, quando escuta essa frase, teu filho está bem, teu filho vive, não houve nada demais com ele, isso é um bálsamo para a alma. Só quem já teve um filho, uma filha internada para fazer uma cirurgia, que entrou com muita insegurança, foi algo de emergência, só ouvir essa palavra de um médico dizendo, olha, o teu filho vive, ele está bem, está saindo, vai agora para a UTI. Eu não sei se você já ouviu alguma vez esta palavra, mas eu confesso, essa é uma das declarações que fazem com que a angústia se transforme em alívio, a ansiedade em serenidade, sabe, o espírito inquieto em profunda paz, profunda paz. E algumas vezes não basta nem ouvir, a gente quer ver. Coloca ele aí, eu quero ver, eu preciso viajar, eu quero estar ao lado. O teu filho vive. Houve um momento no ministério de Jesus em que ele usou essa mesma frase. E aí está o texto sagrado, que está em João capítulo 4, versos de 46 a 52. O texto vai dizer assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Feche seus olhos, vamos orar por um momento. Pai, aqui está a tua palavra, e o nosso desejo agora é que a letra se transforme em espada, se transforme em martelo que esmiuça a pedra, se transforme, ó Pai, em poder derramado sobre a tua igreja, em consolação, em orientação, em graça, em gratidão. Eu quero te pedir, Senhor, que cada palavra que vier a ser pronunciada seja palavra ungida, seja palavra usada pelo Senhor. É assim que oro no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho aprendido, sabe, que um milagre é algo para não ser esquecido. A gente não pode esquecer aquilo que Deus um dia fez. Se eu lhe perguntasse qual foi o momento em que, de uma forma poderosa, você experimentou da graça de Deus, sabe o que é que eu vou lhe dizer? Essa resposta precisa lhe acompanhar todo o tempo todo. Porque milagres, eles não podem ser esquecidos. Eu fico pensando, por exemplo, na experiência de Maria Madalena. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas em Marcos capítulo 16, versículo 9, o texto sagrado diz assim, que Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É como se o texto estivesse dizendo que Maria Madalena nós não podemos esquecer daquilo que o Cristo fez na vida daquela mulher. Maria, aquela que experimentou a libertação poderosa da parte do Cristo. Esta é a Maria Madalena. Querem ver mais? Quando a Bíblia vai falar sobre Lázaro, em João no capítulo 12, versículo 1, veja como o texto fala. Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Parece que aquele a quem Jesus ressuscitou, a quem ressuscitara, se transformou quase que num sobrenome de Lázaro. Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado. Eu queria que você incorporasse a sua própria vida, aquilo que Deus tem realizado na sua casa, na sua família. Roberto, o novo homem. Roberto, aquele que foi chamado. O que você acrescentaria à sua identidade? Eu digo isso, sabem, irmãos, porque quando a Bíblia vai falar do milagre que Jesus realizou, a Bíblia diz assim: Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Se alguém perguntar, sabe, Caná da Galileia, a gente vai associar
imediatamente ao primeiro milagre realizado por Jesus, o lugar onde ele transformou a água em vinho. Com isso eu quero dizer que lugares e pessoas, eles precisam ser marcados pela misericórdia e pela graça de Deus. Há lugares por onde eu passo, há lugares por onde você passa, em que você viveu uma experiência de libertação. Eu me recordo de uma família que, sempre que passava ali, saindo de Recife, indo para Olinda, ali naquela região, ali houve um acidente e o filho foi liberto. Ali aconteceu alguma coisa, ali eu vivi esta experiência, naquele hospital eu fui internado. Eu quero dizer que os lugares, eles são transformados. A presença do Deus a quem servimos, o Deus que realiza milagres, meus irmãos, traz uma nova identidade para o lugar, para um homem, para uma mulher. E aí o texto me faz pensar, sabem, irmãos, na história deste homem. E eu fiquei imaginando como escrever, e ficou assim: de todas as tarefas que um homem pode desempenhar, nada é mais desafiador que educar um filho. Eu não sei se você trabalha com números, não sei se você trabalha com dinheiro, não sei se você é médico, eu não sei se você é advogado, eu não sei qual a sua função. Mas não existe um desafio maior, especialmente neste tempo, do que o desafio de ser pai. Eu sei que múltiplos são os seus papéis na sociedade. Você sai de casa, entra numa empresa, ou ali você é o sócio, ou você é o gerente, ou você é o funcionário. Sai dali, vai para uma outra reunião, uma reunião de pais na escola, ali você assume o papel paterno. Vai para um outro lugar. O que eu quero lhe dizer é que, independente, sabe, eu não sei qual é o universo com que você lida, mas não há nada hoje mais desafiador que educar um filho. Eu vou tentar explicar por que eu disse desse jeito. Porque na sua empresa há um momento em que você tira férias, há um momento em que você vai para casa, mas educar um filho, não há espaço para esse tipo de experiência, de sair, de me ausentar da vida dos meus filhos, porque até a minha ausência vai ser usada para a formação do caráter dele. Já perceberam a figura de um pai ausente? O que isso acarreta na formação de um menino ou de uma menina? E não acaba nunca. Do seu trabalho um dia você vai se aposentar, mas de um filho, isso não vai acontecer nunca, absolutamente nunca. Aliás, eu vi uma menina, e ela discutia com o pai, eu não sei o que tinha acontecido, e ela dizia ao pai que o amor dela era diferente do amor do pai por ela. Porque ela disse: pai, o senhor só começou a me amar quando eu nasci, quando o senhor tinha tantos anos, mas eu amo o Senhor desde que eu nasci. E ela ganhou, em termos de argumento, eu acho que ela vai ser uma boa advogada, sabe, irmãos? Mas ela ganhou, o argumento dela é inquestionável, certamente inquestionável. Aí o texto sagrado o que faz? Primeiro mostra qual a função daquele homem, qual a ocupação, qual o trabalho. O texto diz que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Oficial do rei. Provavelmente ele trabalhava junto ao rei Herodes, viu, gente? Junto ao rei Herodes. Mas, quando se é pai, pouco importa o que os outros vão achar. Como é possível que um oficial do rei... Aí o texto sagrado diz que, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. Como é que este homem, na posição que ocupava, vai ao encontro de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré estava dividindo as opiniões. E da parte dos líderes de Israel, havia uma resistência enorme. Qualquer associação à figura de Jesus de Nazaré era tido como uma postura reprovável. Mas naquele momento ele deixa de ser oficial do rei. Ele passa a ser o pai de um menino que está enfermo. E sabem por quê? Porque quando se é pai, pouco importa o título que nós carregamos. Como oficial do rei, certamente ele tinha, sob a sua liderança, muitos que atendiam a sua voz, cumpriam as suas ordens. Só que o texto vai dizer que ele não somente vai ter com Jesus. A Bíblia diz que foi ter com ele e rogou-lhe que descesse. Sabe o que é rogar aqui? É implorar. Sabe o que é rogar aqui? É se submeter, é se colocar abaixo e dizer: por favor,
Ouça-me. E sabe o que é que eu percebo? É que quando você é pai, mesmo se você esteja acostumado ou acostumada a dar ordem, gente, a gente se submete. Tudo quanto a gente quer é a saúde daquele a quem tanto amamos. Mas se você quer um milagre, e eu tenho encontrado tanta gente buscando milagres, se você quer um milagre, eu queria lhe dizer, comece pela obediência. Eu costumo dizer que a obediência, ela precede o milagre. Eu sei que alguns raciocinam de forma diferente. Dizem assim: se Deus fizer tal milagre, eu então o obedecerei. Eu então consagrarei a minha vida. Eu então começarei a exercer a mordomia. Eu então vou me engajar nos ministérios da igreja. Eu então oferecerei a minha vida em sacrifício santo e suave, vivo ao Senhor. Deixa eu lhe dizer, se você está sendo movido por milagres, ainda não entendeu nada do Evangelho. Porque Evangelho ele começa a partir da experiência de obediência. E aí, quando eu leio o texto, amados irmãos, vejam o que é que me surpreende. É que aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. E alguém poderia justificar isso como uma postura de desespero. Mas aqui, deixa eu lhe dizer, cuidado para não substituir a fé pelo desespero. A oração que nasce do desespero, ela pode não ter nada absolutamente de fé. Ela pode ser tão somente um momento de desorganização, em que você não sabe o que fazer, e qualquer recurso, qualquer bote, qualquer coisa que passar por você, você vai se agarrar. E o primeiro que passar, a primeira oportunidade, a primeira situação, ou pior, múltiplas alternativas. Aí você vai para esta comunidade, vai para aquela igreja, pede para fazer um trabalho ali, pede para fazer uma coisa aqui, uma coisa acolá. Porque você está sendo movido não pela fé, mas pelo desespero. Quando nós lemos o texto diz assim: para que Jesus descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E aí a gente fica pensando, não, este homem, este pai está desesperado. Ele está se movendo pelo desespero. Mas é aqui, irmãos, que essa bifurcação da estrada, eu preciso escolher ou o desespero ou a fé. Se você escolhe a fé, saiba que a fé, ela abre as portas do impossível. A fé, ela abre as portas do invisível. A fé abre as portas daquilo que é inacreditável, irmãos. E naquele momento, quando o homem se aproxima, Jesus faz um comentário. Jesus olha para aquele homem, para as pessoas que estão ao seu lado, e a Bíblia diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Consegue entender? Aqui Jesus estabelece uma ordem, dizendo que no meu coração, no seu coração, eu posso ser tentado, você pode ser tentado ou tentada, a colocar o ver antes do crer. E aí o que é que ele diz? Se você não enxergar, se você não for alvo da graça, se você não receber o milagre, então você não vai crer. Ao que aquele homem imediatamente responde, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Você consegue entender que esse homem, com a sua atitude, respondeu à declaração que Jesus fez? Jesus disse: vai. E o que é que ele fez, irmãos? Foi. Ele creu e partiu. Ele não viu o milagre acontecer. Ele não viu o seu filho ficar bem de saúde, mas o texto sagrado diz que ele conseguiu colocar na ordem certa. Primeiro, a fé, obediência, e aí o texto sagrado coloca o milagre. É por isso que eu volto a lhe dizer, você que está buscando tanto milagre na sua vida, você pensa que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu caminho, mesmo quando você não reconhece o Deus como o Senhor de sua vida? Comece pela obediência. Consagre ao Senhor a sua vontade. Submeta-se àquilo que é a orientação de Deus. Se Deus lhe disser vá, não reclame nem murmure. Mas Senhor, como é que eu vou sair daqui? Eu vim na esperança que Jesus de Nazaré fosse comigo à minha casa, ou dissesse alguma coisa. A única coisa que Jesus olha para mim e diz é o quê? Vai, teu filho vive. Como meu filho vive?
Eu acabei de lhe dizer que ele está prestes à morte. E o Senhor olha para mim e diz que meu filho vive. O que é que Deus ainda vai precisar fazer para despertar a fé no seu coração? Eu quero lhe dizer que não é Deus quem vai se submeter às suas exigências, à sua compreensão do que é que Ele vai fazer, lhe dando explicações, sentando ao seu lado, para lhe passar passo a passo. É nessa hora que eu queria lhe desafiar. Vá! O teu filho vive. Aí o texto sagrado diz que este homem simplesmente partiu. E acontece, sabe, irmãos, que eu tenho falado tanto de obediência aqui, por mais urgente que possa ser a sua necessidade, o filho daquele homem estava prestes à morte. Não há nada mais urgente que a sua obediência a Deus. Aí o texto sagrado usa a palavra logo, e descendo ele logo. Ele não esperou, não. Ele foi logo para casa. Se é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Deus não agiu do jeito que eu gostaria que Ele agisse. Não foi pelo caminho que eu tracei. Mas se o Senhor está me dizendo que é para eu ir, eu vou logo. Aí o texto sagrado diz assim: descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo... Gente, Deus é incrível, não é, irmãos? É impressionante. Os irmãos estão vendo qual foi a frase que ele ouviu? Qual foi a frase? Pode dizer comigo? Avance mais uma vez. Ok, digam de novo. O teu filho vive. Quando foi que esse homem ouviu isso, irmãos? Minutos atrás, da boca do próprio Cristo. Aí ele sai a caminho de casa. Aí, eu quero dizer a você, não é coincidência não, gente. Porque essa frase poderia ter sido substituída por tantas outras frases, tantas outras expressões. Está tudo bem com o teu filho, a febre passou, pode agradecer. Mas aqueles homens repetem exatamente as palavras que o Cristo proferiu. Por que você chama de coincidência aquilo que foi obra de Deus na sua vida? Por que você relativiza o milagre de Deus, esvazia o cuidado de Deus sobre você, imaginando que só foi uma coincidência? Ou quem sabe a capacidade daquele médico, ou quem sabe a estrutura daquele hospital, ou quem sabe aquela pessoa a quem você pediu socorro, a decisão daquele juiz, a atuação daquele advogado. Não foram os servos, sempre foi Deus, irmãos. Por isso Deus estava falando a partir da boca daqueles homens: o teu filho vive, irmãos. E aqui é que eu volto a insistir: milagres sempre trazem a assinatura de Deus. E não falsifique a assinatura do seu milagre. Não faça isso. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Veja o que está escrito no texto, sabe? O texto sagrado vai dizer assim: perguntou-lhes, aquele homem volta a perguntar aos servos, a que hora ele ficou bem? Quando foi que isso aconteceu? Que horas foi que ele melhorou? Aí disseram a ele: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Eu quero só lhe dizer que a distância entre Cafarnaum e o local onde Jesus estava, lá na Galileia, era assim. Vejam que tinha acontecido no dia anterior o milagre, e aquele homem está agora a caminho de casa. Aí o texto diz assim: entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora, irmãos, em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. É por isso que eu quero lhe dizer, Deus deixa assinado, está lá. E as evidências da ação divina não podem ser apagadas. Não chame de coincidência aquilo que foi milagre. Não chame de capacidade pessoal aquilo que Deus lhe deu por graça. Não chame aquela vitória como sua vitória, foi vitória de Deus na sua vida. E notem, sabe, irmãos, às vezes a gente fica querendo tanto que Deus abençoe a vida dos nossos filhos. Você como pai, eu não sei quantas vezes você tem orado por isso. Mas se você quer abençoar a sua casa, aproxime-se de Deus. Vá onde Jesus está. Você pode ser oficial do rei, do presidente. Você pode ser chamado de CEO, né, gente? Agora não é mais, é CEO. Você pode ser chamado de qualquer coisa, meu amigo.
Mas se você quer abençoar a sua vida, não serão promoções, não será um aumento de salário, não será o reconhecimento de sua capacidade, que vai, ainda que seu salário seja dobrado, tem gente querendo dizer amém, ainda que seu trabalho seja dobrado, não será o dobro do seu salário quem vai abençoar a sua família. Pastor, é o que você está entendendo mesmo. Se você quer abençoar a sua casa, aproxime-se de Deus, vá onde Ele está, saia como oficial do rei, chega diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores e rogue, peça, suplique, seja o intercessor dos seus filhos, seja o intercessor do seu casamento, seja o intercessor de sua casa. Dia dos Pais é dia em que a gente se levanta e diz: olha, foi a mim que Deus chamou e colocou o desafio de educar os filhos, e ninguém vai ocupar esse lugar. Nem escola, nem pastor, nem psicólogo, nem ninguém. Quem vai fazer isso sou eu. Eu fui chamado para ser pai. E eu vou fazer isso por todos os dias da minha vida. Vou acertar um dia, vou errar no outro também. Mas eu vou continuar pedindo a ajuda de Deus, rogando ao Senhor que abençoe os meus filhos. Quanto mais perto você estiver de Deus como pai, quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais abençoada será a sua casa. Mais abençoada será a sua casa. E querem saber por quê? Porque o último verso que eu li, ele terminava dizendo assim: e creu ele e toda a sua casa. Conseguiram entender? Aquele movimento que parecia solitário de um homem movido pelo desespero, um filho que está prestes a morrer, que vai ao encontro de Jesus, que roga a Jesus, que declara a sua fé. A Bíblia aqui atesta: aquele homem creu. E o que a gente precisa, irmãos, é pais que creiam, homens que creiam, maridos que creiam, homens de fé dentro de nossas casas. É impressionante, alguém fez essa pesquisa, eu não sei onde, eu não sei como, absolutamente não sei. Mas ele diz o seguinte, que o impacto de um homem que se converte, quando ele é pai, quando ele é marido, sobre a família, me perdoem as irmãs, mas é maior do que o impacto de uma mulher. Não fiquem com raiva do pastor. E a irmã deve estar dizendo: glória a Deus, diga mais, pastor. Porque o que eu tenho encontrado de mulheres dizendo: eu estou cansado de ter que arrastar, não só meus filhos, mas meu marido também. Deus nos deu a honra, Deus nos deu o privilégio, o grande desafio de educar os nossos filhos. E sou eu quem vai procurar Jesus. Sou eu quem vai buscar no culto de oração. Sou eu quem vai ler, pesquisar, o que é que eu faço. Sou eu quem vou procurar o pastor para conversar. Sou eu que vou buscar orientação espiritual, sou eu que vou buscar orientação profissional. Mas eu quero ser bênção na vida da minha família. Porque quando um homem de Deus, quando Deus toma conta do coração deste homem, deste pai, milagres continuam a acontecer. Porque qual foi o maior milagre aqui, irmãos? Cuidado. Não foi a cura do menino. Foi o quê, irmãos? Foi a salvação daquela casa. Tudo começou com um aparente desespero. Meu filho está prestes a morrer. E como é que termina, irmãos? Com a glória do nome do Senhor. Algumas histórias começam, sabe, irmãos, com muita dor, com muita tristeza. Tem gente que entra por estas portas carregando muita dificuldade. Mas eu quero dizer, é aos pés de Jesus que você vai depositar o seu peso. Tem gente que entra aqui marcado pela culpa, mas sai desse lugar, sai da presença de Deus. Não é esse espaço físico, por favor, me entendam. Mas vai sair desse lugar curado, com a sua alma restaurada, com a sua vida restaurada, para ser bênção nas mãos do Senhor. Homens de Deus, nós temos um grande desafio. E eu queria lhes dizer que a gente reconhece isso. Onde é que está o Daniel? Daniel, vem cá, por favor. A Convenção Batista Brasileira, eu gostei muito do tema, e de repente lá estava um dos líderes do movimento de homens batistas aqui no Brasil, com uma declaração tão poderosa. Ele disse assim: meu filho, meu discípulo. Olha que coisa linda. Antes de passar, gente, para cá, fica bem.
Você já percebeu isso? Que seu filho é o seu discípulo? Você gostaria que seu filho, eu não sei nem como dizer isso sem, mas você ficaria de outro jeito. Seu coração ficaria tranquilo e alegre se seu filho fosse a reprodução do seu caráter, de quem você é?